do IFTM com a coordenação da Márcia. E hoje nós estamos aqui reunidos nessa palestra para tratar do assunto especificamente que gira em torno do 13 de maio, da abolição da escravatura, bem como suas consequências, e hoje especificamente o tema da palestra vai ser as conformações tomadas pelo racismo pós-abolição da escravatura em diversas perspectivas. E haja perspectivas, né, visto que o racismo, desde a questão estrutural, ele é presente na nossa sociedade, até nas minúcias do dia a dia. E nós temos a grande honra de ter a Márcia para poder dissertar sobre esse assunto tão importante, tanto na data de hoje, como todos os dias do ano, calendário nosso, para tratar sobre essa questão racial dentro da nossa sociedade, que também está nas dimensões econômicas, políticas, culturais e por aí vai. Então, como eu disse, haja perspectivas para tratar sobre isso, né? Então, nossa convidada de hoje para falar sobre esse assunto é a doutora professora Márcia Custódio. Obrigado, Márcia, por estar aí, por se propor a falar sobre essa questão, um assunto tão importante para a sociedade em geral e também para a população negra. Então, fique à vontade para tratar sobre o assunto e, na medida do possível, na medida com que ela vai falando, pessoal, aí fica a seu critério, Márcia, caso queira pausar e perguntar se tem alguma dúvida, mas é preferível que você fale ao longo da toda a sua fala, e assim que você terminar, a gente abre as perguntas ao fim da sua fala, e as pessoas vão mandando a pergunta via chat, ou caso queira perguntar por meio da fala também, certo? Mas fica a seu critério. Essa é só uma proposta para ser ao final da sua fala, mas fica a seu critério. Caso queira ser um bate-papo e tudo mais, ao longo da sua fala as pessoas perguntarem. Ok? Ok. Agora é o meu momento. Então, tá bom. Uhum. Exatamente, é o seu momento. Fique à vontade. Mais uma vez, obrigado por convidar, mais uma vez, obrigado por se dispor. E vamos lá, vamos dar início à nossa palestra, tá? Ok, boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês. Vejo o nome de muitos conhecidos, embora eu não conheça muitos em Uberaba ainda, eu vejo o nome de muitos conhecidos, né, e rostos, né, pessoas com quem eu já trabalhei, a minha irmã, a minha filha estão aqui também prestigiando esse momento, tá? E, primeiramente, gente, eu quero agradecer a direção do campus, né, do IFTM, o Uberaba Parque Tecnológico, o Ponciano, né, eu agradeço a ele e a direção de ensino, a Daniela Orbolato, né, pelo apoio na realização do evento e pelo reconhecimento da necessidade, né, de uma prática institucional antirracial, por meio do NIAB e do Grupo de Estudos e Pesquisas Quilombo NIAB. Então, esse evento ele foi construído tanto pelo Núcleo de Estudos e Pesquisa, quanto pelo Grupo de Estudos Quilombo NIAB, que nós temos no campus IFTM Parque Tecnológico. Eu também quero agradecer a todos e a todas que dedicam tempo aqui para estar conosco, hoje, né, refletindo sobre esse 13 de maio, né, já adiantado por Edson aí, é uma data emblemática para nós, tá? É uma data simbólica, né, mesmo que seja de maneira reflexiva, até mesmo negativa em relação à sua Constituição, né, porque é a data da Lei Áurea assinada no ano de 1888, e ela é lembrada como o fim de 388 anos de escravidão no país. No entanto, a manifestação do racismo marca a conformação ideológica de uma democracia racial
que nós sabemos, na verdade, nunca existiu no Brasil. São 132 anos de abolição e 520 anos de racismo aqui no Brasil. Né, lembrando Florestan Fernandes, né, na obra dele, O Negro no Mundo dos Brancos, né, a gente vê que o Brasil nunca foi uma democracia, é o que ele afirma em todos os seus ensaios nessa obra, e que a democracia só vai se concretizar quando os negros participarem dos espaços de poder na mesma proporção que os brancos. Não é por meio de representatividade, é na mesma proporção. Eu também quero deixar o meu agradecimento especial à servidora Natália. A Natália ela é presidente da Comissão de Heteroidentificação do campus, do IFTM-UPT, e ela é membro do Grupo de Estudos e Pesquisa Quilombo NIAB, e ela que está assim, organizando todo o evento, carinhosamente. Muito obrigada, Natália. E, por fim, eu agradeço o professor Edson, o Edson Militão, que hoje ele está aqui como mediador. Ele é membro do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas do nosso campus, do IFTM, campus UPT. Ele é representante da comunidade externa, e ele é membro do coletivo Afrontar-se, ou seja, ele milita no movimento negro de Uberaba. Então, ele está sempre nos apoiando aí, realizando trabalhos conosco no campus. Tá? Esse seminário, gente, ele partiu da ideia de se promover um momento de socialização do estudo da obra Racismo Estrutural, essa obra aqui, Racismo Estrutural. Esse estudo, ele foi realizado pelo Grupo de Estudos Quilombo NIAB, e pelos membros do Núcleo de Estudos e Pesquisa Afro-Brasileira e Indígena do nosso campus. É uma obra muito importante para entendermos o racismo no Brasil, muito importante, especialmente nesse momento. Tá? Então, são duas datas emblemáticas, dois momentos. Primeiro é o momento de pandemia e o segundo é o 13 de maio. Então, nós temos muito o que refletir e o que confirmar sobre a obra de Silvio de Almeida. Então, para iniciar, eu quero ler um trecho dessa edição aqui, está na página 77, que diz o seguinte: o negro faz-se humano com a negritude e a consciência negra, que constituem a reação intelectual e política contra as condições impostas a ele pelo racismo. Então, nós nos fazemos humano, com esse momento, que é o momento da negritude, e com a consciência negra. Nós estamos aqui nos aquilombando. Nós precisamos, nesse espaço aqui online, nós estamos tornando esse espaço um potencial de resistência. Não só de resistência, mas de reexistência. Dias atrás, assistindo a live da professora Nilma, ela dizia que nós precisamos nos educar e reeducar. Então, quando nós fazemos esse trabalho de educação voltada para a militância, nós estamos nos educando, reeducando, ou seja, é um ato de autoeducação, principalmente para a minha geração, que é uma geração mais velha. A reeducação racial, identitária, ela precisa todos os dias ser trabalhada, porque nós passamos anos e anos nos sentindo feios, achando que precisávamos branquear a raça. A nossa criação, eu falo por mim, pela minha criação, foi a criação da negação do que eu era. E, infelizmente, nos espaços da intelectualidade,
que é nos bancos da universidade, é que muitos, né, como eu, conseguem entender a dimensão do racismo, tá? Então, hoje, é muito bom a gente ver trabalhos como o do professor Alessandro Dornelis, do professor Edson Militão, né, que eles contribuem lá com a gente no IFTM, né, e a militância deles é linda, porque não é feita em escolas, né, infelizmente, devido ao racismo estrutural, a 10.639, né, ela não é colocada em prática em muitas escolas, né, e é lei. Né, então, é um ponto até de discussão aqui, que é bom nós discutirmos, porque isso incomoda. Mas nós temos militantes, né? O movimento negro, como disse a professora Nilma, o movimento negro é prática, né? E é política. É prática e política. Ela definiu o movimento negro é prática e política, não é um grupo específico. E nós temos aqui pessoas ativas no movimento negro, né? Que levam os jovens, hoje muito cedo, né, a entender o processo do racismo, a entender o trabalho complexo que é feito por meio do racismo estrutural, né, e os jovens de hoje, né, eles têm um amor pela própria identidade muito mais do que a minha geração, né, devido a esses trabalhos externos, né, que são de coletivos, de Islã, né, de outros movimentos que estão aí fora, né, atuando paralelo à escola, né, paralelamente à escola, tá? Então, no atual contexto, o livro de Silva Almeida, Racismo Estrutural, ele mostra de maneira radical a atualidade do pensamento dele sobre o racismo estrutural, e demonstra que o racismo é sempre estrutural, tá? Por quê? Porque esse momento de pandemia, ele abre para uma reflexão sobre a expressão máxima da soberania, né? A expressão máxima da soberania é concebida como poder, né? Aqui eu já pego uma fala de Achille Mbembe, né? O que é a soberania? O poder e a capacidade de digitar quem pode viver e quem deve morrer. Porque pelo estado de exceção, a gente vê a exposição explícita da necropolítica, né, que ideologicamente, que fique claro, ideologicamente, avança como a organização necessária do poder, no momento em que a morte avança implacavelmente sobre o corpo negro e tenta se justificar em nome dos riscos à economia. O livro, gente, a Júlia está me perguntando aqui, ó, é Racismo Estrutural, tá? Racismo Estrutural. Então, a desculpa é a salvação da economia. E eu me lembro dos dados levantados por Freixo, né, quando ele disse que interessante, em São Paulo, né, em São Paulo, isso, Racismo Estrutural Silva Almeida, em São Paulo, na região mais rica, nós temos mais infectados do que na região pobre de São Paulo, porém, o número de mortes é maior na região pobre, né? Na periferia. Né? Então, dá para a gente perceber a necropolítica atuando de forma implacável, porque se há o racismo, ele não se limita no âmbito individual, é no âmbito estrutural, né? Ele ultrapassa a perspectiva institucional. Então, aqui nós vamos falar dessas conformações tomadas pelo racismo pós-abolição da escravatura, né? Especialmente a conformação ideológica, né? Porque nós temos a conformação histórica, mas o que prevalece é a conformação ideológica, especialmente no Estado que se diz nacionalista, porque quanto mais o discurso do nacionalismo,
né, maior é o discurso ideológico, tá? Maior é o discurso, o investimento no discurso ideológico, né? Porque não tem como desligar, né, o Estado, a política, a economia e o direito. É porque eles estão intrinsecamente ligados. A gente tem alguém com o áudio aberto aí, né? E estão pedindo para desligar o áudio, tá? Né? O que se nota, gente, que o racismo está no cerne do encurtamento das redes de proteção social ao corpo, especialmente ao corpo negro, porque quem mora na periferia, a grande maioria é o preto, é o negro, né? E ele integra esse racismo à organização política e econômica da sociedade. Não há interesse político, né, em se atender às necessidades daqueles corpos da periferia. Né? Não há hospitais, não há médicos, né? Então, além da negligência com a saúde, também se configuram como dinâmica da política de estado de exceção o desamparo econômico e educacional, né, do povo preto e periférico. Gente, que é coisa mais ridícula do que está acontecendo agora, a defesa de um Enem, né, de se manter um calendário do Enem, né, sendo que os estudantes de escolas do Estado e dos municípios estão sem aula. Né? Então, é impressionante como não disfarçam, né, esse tipo de política. Então, esse desamparo econômico e educacional, e interessante, gente, que esse momento de pandemia, ele trouxe um devir negro, né? Exatamente, sem nenhuma empatia. Ele trouxe um devir negro, porque hoje muitos brancos, né, eles estão sentindo as mazelas. Né? E isso, para a economia, é interessante esse projeto neoliberal, é interessante por quê? Porque se eles sentem as mazelas, eles não vão culpar o Estado, nem vão culpar, né, o neoliberalismo, eles vão culpar os pretos, os que vivem na periferia, porque eles vão pensar que depois, esses que vão aceitar receber menos, que são os pobres, os pretos, né, eles vão ser vítimas de um discurso de que estão tomando emprego. Né? Olha como funciona o trabalho da ideologia em sempre culpar o negro. Né? Nós vemos também a injustiça ambiental com esse momento de quarentena. Né? A injustiça ambiental, o que é isso? Está claro que o pobre, o preto, da periferia, aquele que vive, que a grande massa é preta, não tem acesso à água, a saneamento básico, né, a moradia de qualidade. Né? Então, gente, essa necropolítica, muitas vezes, né, ela vem recheada de um discurso ideológico que acaba cooptando o próprio negro. Né? Então, é muito importante hoje a gente refletir sobre a nossa conexão com a comunidade. Como está acontecendo? Será que vamos ficar muito presos, né, ao espaço da intelectualidade? É interessante discutirmos, aquilombarmos, é uma delícia. Né? Ainda mais nesse momento, nesse momento mesmo de fascismo, de discurso de ódio, de fascismo, às vezes nós nos sentimos muito sozinhos. Né? Então, quando conseguimos nos reunir, esse espaço como que estamos aqui, se torna um espaço de potência. Né? Porque aqui nós nos derramamos e aqui nós nos reconfiguramos e nos tornamos mais fortes. Tá? É muito interessante, só que nós também temos que pensar
né, saídas para que possamos atingir aqueles que não têm acesso, né, a esse espaço, aqueles que não compreendem, aqueles que são desumanizados. Né? A frase inicial minha foi da desumanização. Só é possível humanizar-se com a negritude e com a consciência negra. Né? E eu abri dizendo, né, que a minha geração foi educada toda a se odiar, a odiar seu cabelo, né, a odiar sua cor, a querer ter filhos brancos, a querer clarear a raça. Né? E eu só fui descobrir, eu só fui me amar na universidade, sentada nos bancos da universidade. Né? Então, a gente precisa alcançar as nossas vós, as nossas tias, os nossos tios, né? Partir para outros espaços interessantes como o IFTM, é o espaço da extensão, né? Realizar trabalhos de extensão. Bom, gente, não é possível, já afirma o Silvio Almeida na obra dele, compreender a sociedade contemporânea sem conceito de raça e racismo. Não é possível. Tá? O racismo, ele fornece sentido, lógica e tecnologia para a reprodução das desigualdades e violências que moldam a vida social. Então, pensou em política, pensou em Estado, em sociedade, o racismo está embutido. Daí é bom que fique claro, tá, gente? Que o racismo é uma manifestação normal. O racismo é uma manifestação normal de uma cidade, de uma sociedade. Não é um fenômeno patológico, porque muitos, né, o Florestan Fernandes fala assim, na manifestação de racismo, né, há muita preocupação com o caráter do racista, mas não há uma preocupação com os danos causados à vítima. Né? Muitos negam aquele caráter, não aceitam, consideram errado, né? Mas vivem naturalmente numa sociedade em que só os brancos têm acesso, né, na sua grande maioria, têm acesso a espaços de poder, em que há uma necropolítica clara, né, uma desatenção, desgoverno histórico em relação aos negros, né, da sociedade. Consegue conviver tranquilamente, dormir bem, né, porque tudo isso foi trabalhado, né, por meio de estruturas. Tá? Essa estrutura envolve instituições, né, e, principalmente, discurso de democracia racial, né, discurso de democracia racial e de meritocracia. O discurso da meritocracia é um discurso ideológico, né, que convence os próprios negros, né, como eu falei, que são desumanizados. Tá? São os negros, né, que não entendem o processo do racismo. Né? E o Silvio de Almeida ele vai falar que para entender o processo do racismo no Brasil, é preciso entender de teoria racial. Então, ele fala, esse livro aqui, ele não é sobre raça e racismo, é sobre teoria racial. Né? Porque quando se entende que há uma relação entre política, Estado, direito, né, e filosofia e economia, há essa relação com o racismo, né, a gente desvenda, né, toda essa ideologia que é arquitetada para nos convencer desde a infância e que faz com que a nossa sociedade não tolere, né, o racismo, a discriminação direta, mas tolere a discriminação indireta. Né? O que é a discriminação indireta? A discriminação indireta, às vezes, ela é inconsciente. Né? A discriminação indireta é não se incomodar com resultados, né, com danos sobre a vida dos negros. Né? Então, há um incômodo com aquela discriminação direta, e segundo Silvio Almeida, ela é muito limitada para explicar o racismo, né? Essa discriminação direta. Né? Então, gente, o racismo não é um fenômeno patológico,
aquela pessoa é doida, olha só, ela pratica racismo. Não, não é patológico, é muito racional. Tá? É feito com muita racionalidade, né, por quem pratica. Né? Alguns afirmam, não existe racismo, todos fazemos parte da raça humana, que também é uma ideologia, essa forma de pensar, ela é ideológica, né? E prevalece em muitos espaços, em muitos discursos, esse pensar, né, que não existe racismo, todos fazemos parte da raça humana. Então, para que se entenda de racismo, primeiro é preciso entender de raça. O conceito de raça. E entender que esse conceito, gente, e o termo, ele não é estático, ele é dinâmico, ele muda de acordo com o contexto, tá? Porque ele é relacional e ele é histórico. E Almeida vai dizer o seguinte, o termo raça ligado ao ato de estabelecer classificações entre seres humanos é um fenômeno da modernidade do século XVI, que é quando inicia o processo de colonização, né, o mercantilismo, a colonização, né, porque a gente vai ter aí a raça para naturalizar a violência. Né? Então, se todos somos da mesma raça, a raça humana, por que existe racismo? Né? É porque o termo raça, como classificação humana, de seres humanos, né, ele tomou um outro sentido a partir da colonização. Isso. Os partidos são por si só racistas, né? Só de ver a composição. E interessante, gente, é que ele foi alimentado pelo ideário iluminista, filosófico iluminista, né? Porque o racismo, ele sempre tem um amparo, né? Ele sempre tem uma base. Quando não é da filosofia, é da ciência, né? Da pseudociência, né? Então, e institucionais, do meio jurídico, ele sempre tem um amparo, tá? E naquele momento, foi a filosofia, né? O saber filosófico, né, do iluminismo, né, ele tinha o homem como seu principal objeto. Né? O homem do iluminismo, ele não é apenas sujeito do conhecimento, ele é o sujeito a ser conhecido. E é quando foi instituído o homem civilizado e o homem selvagem, né? Quem lembra aí de Rousseau, né? O bom selvagem. A filosofia institui o selvagem, aquele primitivo. Acontece que esse civilizado, né, ele não acobertou. Oi? Ele não englobou todos os seres humanos. O civilizado apenas abarcou os europeus. Tem algum microfone ligado, está dando microfonia. Ok. Então, gente, por meio da distinção filosófico-antropológica entre civilizado e selvagem, né, o homem europeu ele vai ser colocado como homem universal, né? Ao passo que os demais povos e culturas, né, eles vão ser considerados menos evoluídos, selvagens, tá? Por isso a associação, né, entre seres humanos colonizados a animais, insetos, né? Foi muito comum, né? As pessoas colonizadas, escravizadas, né? Elas eram achadas de animais, de insetos, né? Por quê? Porque tinha esse aval filosófico. Né? E, gente, isso é muito forte para uma prática de genocídio. O amparo não só político, mas de discurso. Né? Porque o discurso, ele penetra em várias instituições, vai desde a família, né, à igreja, ao regime jurídico, ao Estado, porque o Estado é uma instituição. Né? Então, a exploração, ela teve como embasamento o discurso filosófico da raça. Tá? Então, esse discurso, ele prevaleceu,
né, esse embasamento na filosofia sobre raça até o século XIX, porque no século XIX nós nos vimos às voltas com o positivismo. Então, aí, o embasamento foi científico, né? O termo raça, ele recebeu um embasamento pseudocientífico da biologia. Olha como é perigoso a biologia, ciência, né? A ciência é uma voz de autoridade muito grande. Então, quando ela embasa, as universidades vão propagar esse discurso, os currículos escolares vão propagar esse discurso, né, de pessoas consideradas humanas ou não. Porque quando se seleciona o que é humano e o que não é humano, aquele que não é humano, né, dentro da biopolítica, é o corpo que pode morrer. Ele não é humano. Então, a desumanização teve um embasamento pseudocientífico. Né? Pseudocientífico, por que pseudocientífico? Né? De que os negros eles não tinham capacidade de desenvolver um Estado, de desenvolver uma política. Né? Esse foi no neocolonialismo, no imperialismo, né? Quando dividiram a África. Né? Então, aquele fardo do homem branco, né, ensinado nos livros de história, de levar a civilização, né, para quem não é civilizado, né, nada mais foi do que um discurso ideológico para sustentar, para legitimar, né, toda a espoliação, todo o genocídio praticado. Né? E pior, né, foi a espoliação mental, cultural, porque a espoliação não se deu apenas no plano econômico, foi no assujeitamento do indivíduo. Né? Porque quando lemos, né, o estrago feito pelo neocolonialismo, pelo imperialismo, percebe-se que a população de África, dos países africanos, né, passaram a ter como marco civilizatório, né, o branco, né, o belo é o branco, né, quem tem um pensamento complexo é o branco, né, quem pode mandar é o branco. E isso já havia acontecido aqui no Brasil com a colonização. Né? E esse pensamento colonizado, ele prevalece em muitas mentes, né? Principalmente de quem quer se manter no poder. Bom, gente, houve então uma conformação histórica, nós estamos falando de conformação, né, as conformações tomadas pelo racismo, houve a conformação histórica, na qual a raça ela operou a partir de 2 registros, né, que foi pela característica biológica e pela característica etnocultural. Exatamente. Né? A característica biológica, né, ela pauta a identidade racial pelos traços físicos. Né? Então, essa conformação de raça que traz a característica biológica, ela pauta a identidade nos traços, no nariz, na cor, no cabelo. Né? E a conformação histórica da raça, a partir das características étnico-cultural, ela pauta a identidade na origem geográfica. Né? Então, isso é também muito emblemático e de forte discussão. Por quê? Porque não é só no espaço colonizado, lá de África, né? Nós temos aqui as periferias. Tá? Então, nós temos que pensar no nosso nicho, no nosso contexto. Né? Então, essa conformação que o Fanon ele vai chamar de compartimentação. Tá? Então, o racismo, né, ele vai trazer essa conformação de compartimentar os espaços geográficos também. Né? A religião, a língua e outras formas de existir da minoria.
né? Gente, e é tão, né, e é tão sagaz a forma como isso é trabalhado, né, que com a biopolítica, né, com a biopolítica que trabalha com o estado de exceção, com a necropolítica para os corpos racializados, né, hoje não precisa se eliminar esse corpo negro, não precisa se eliminar, né, essa religião, não precisa ser eliminado essa cultura, né? Basta tornar exótico, porque faz parte do projeto neoliberal, até mesmo usar por meios capitalistas, né? Então, o exótico, ele mantém no mesmo patamar inferior, tá? Então, tornar exótico é manter uma submissão. Então, o direito de matar também é o direito, né, de deixar viver. Deixa viver, né, mas com a configuração de um exótico, né, mantendo no lugar de rebaixamento. Isso acontece, né, com a cultura negra, com a cultura indígena, né, com a cultura dos grupos racializados e considerados minoritários. Né? E é muito perigoso, né, quando a gente percebe a ideologia por trás disso, principalmente com o processo de tornar exótico. Né? Então, a gente vê como que é trabalhado de forma política para que avance, né, sem traumas, sem conflitos, porque o papel do Estado, né, com uma Constituição que diz que, né, todos somos iguais perante a lei, né, ele tenta abafar uma sociedade multirracial, tenta abafar o conflito, porque nós somos grupos diferenciados, sociedade multicultural, multirracial, né? Então o Estado atua, né, para limitar os conflitos, né, mas sempre atua em prol da manutenção do poder nas mãos do branco. Tá? Então, esse discurso universalizante do Estado, né, que tem a atuação jurídica, né, esse discurso, ele é ideológico. Não há uma sociedade, não é possível uma sociedade como a sociedade brasileira, né, ser encarada, né, com uma democracia, como uma democracia racial. Né, o que a gente observa hoje, sempre houve, mas hoje está de forma mais contundente, é um governo trabalhando para grupo específico. Né, para um grupo específico que não é o negro. Tá? Né, e esse discurso sobre a raça, né, que existem seres superiores, seres inferiores, né, ele acabou sendo desmistificado com o advento da Segunda Guerra, né, quando a Alemanha nazista causou um genocídio de judeus. Ué, a raça, não é a raça que define quem é superior e quem não é? Judeus são brancos. Né? E outra coisa que mostrou essa face ideológica, né, foi que a biologia e a antropologia do século XX, elas demonstraram que não há diferenças biológicas ou cultural que justifiquem um tratamento discriminatório. Né? Então, se persiste, né, esse embasamento na raça, é porque a noção de raça é um fator político. Né? É um fator utilizado para naturalizar desigualdades e legitimar a segregação e genocídio de grupos sociologicamente considerados minoritários, que já foi provado pela ciência. Né? Já houve eventos, né, como a Segunda Guerra, a Revolução Haitiana também mostrou, né, que o ideário francês de liberdade e igualdade não atingiu
o povo haitiano, né, que depois a França impôs medidas de bloqueio, dizendo que os haitianos tinham que indenizá-los, né, e é uma nação que não cresceu, né, porque o ideário de liberdade, de fraternidade, não englobava aquela população negra. Né? Então, nós compreendemos o que é raça. Tá? Então, vamos agora para o significado de racismo. Então, é preciso entender o que é raça, tá? Porque a raça ela é usada para legitimar os genocídios, legitimar a necropolítica. E o racismo é uma forma sistemática de discriminação que tem a raça como fundamento. Né, que se manifesta por meio de práticas conscientes ou inconscientes que culminam em desvantagens ou privilégios para indivíduos, a depender do grupo racial ao qual pertencem. Então, o racismo é uma prática sistemática de discriminação. Tá? Embutido no conceito de racismo, nós temos o preconceito racial e a discriminação racial. Né, o preconceito, né, a diferença entre preconceito e discriminação. Preconceito, como o próprio termo, né, já demonstra, é preconceito, é juízo. Tá? É o juízo baseado em estereótipos acerca de indivíduos que pertencem a um determinado grupo racializado e que pode ou não resultar em práticas discriminatórias. A discriminação é o ato. O preconceito é o juízo que se faz. Né? E nós, povos negros, nós sofremos muito preconceito, né? Quem é pesquisador aí sabe, né? Porque não dentro de uma ideologia, não é pensado que o negro ele pode ter um pensamento mais complexo, né? Para escrever um livro, né? Fazer produção científica. Tá? Porque isso é ideologia que foi implantada historicamente. O negro não é capaz. Né? Isso me traz a memória, a Grada Quilombo, em Memórias da Plantação, na obra dela. Né? Ela fala que quando ela adentrou os espaços da universidade, ela foi fazer na Alemanha após o doutorado, sempre colocavam sua fala em dúvida. Né? E sempre minimizavam quando ela usava a primeira pessoa. Então, ela reivindica esse lugar de primeira pessoa, porque na fala do negro, no discurso do negro, é um discurso que incomoda, tá? Incomoda porque ele vem de uma prática e é de uma prática, né, de uma realidade concreta que mostra a desumanização que o negro sofre, né, e ela reivindica esse lugar. Né, e nós temos também a Bell Hooks. A Bell Hooks fala que ela dá prioridade para uma linguagem simples, porque ela quer atingir a mãe, né, com o discurso dela, ela quer atingir, né, as pessoas que não participam do espaço, né, da intelectualidade. Né? Então, nós temos que analisar, né, como essa aceitação do nosso discurso, né, ela é compreendida. O discurso do negro, né, ele é entendido como um discurso de vitimização por muitas pessoas. Tá? Nós vemos aí, né, no dia a dia, com as políticas de ações afirmativas, né? Então, no currículo, né, não é valorizado no currículo, né, quantas obras de filosofia são trabalhadas na escola, de filosofia escritas por negro, são trabalhadas na escola, na educação básica. Né? Então, e outra coisa que muito me incomoda é a 10.639 não ser valorizada, né, sendo uma lei. Quem é que cobra? Cadê o Estado para cobrar, né, a concretização dessa lei? Então, vocês percebem como é político, como é jurídico, né? É lei. O 20 de novembro,
né, que é um feriado, então ficam minimizando a nossa luta, o nosso discurso, né, e às vezes, né, esse discurso, né, ele é cooptado pelo negro, né, e é por isso, gente, que nós precisamos fazer um trabalho externo, fazer como a Bell Hooks, a linguagem simples, fazer como a Grada Quilomba, né, diz na obra dela, usar de primeira pessoa, sim, porque esse negro, né, desumanizado, que não se enxerga como negro, tem como um marco civilizatório branco, né, ele precisa sair dessa alienação. E nós temos um papel muito importante, né, uma responsabilidade muito importante com essas pessoas, né, porque nós somos educadores. Né, então, a discriminação racial, ela pode ser direta e indireta, tá? A discriminação racial direta é o repúdio ostensivo a partir de um único vetor, movido pela intenção de discriminar e pode se caracterizar, né, e é usado pela força, pelo poder. Mas o Silvio Almeida, ele fala que esse tipo de discriminação é muito limitado para explicar o racismo no Brasil, né? Porque aqui no Brasil, trabalha-se a ideologia, né, com a ideia da democracia racial, tá? Então, essa ideia, ela é a todo momento trabalhada pelo Estado de maneira ideológica, né? Há uma democracia racial, porque se essa ideia é implantada, se há uma democracia racial, não precisa de políticas públicas a favor do negro, se há democracia. Então, olha como, né, esse discurso ideológico, ele leva, né, a várias consequências. Se há democracia racial, se branco e preto são iguais, não precisa de políticas sociais, não precisa de políticas educacionais. Né? Então, essa discriminação direta, ela acontece muito no âmbito individual. Né? Então, como ela é direta, ela é muito visível, aí sim, há uma lei, a lei de injúria, a lei de racismo. Né? Mas como é que vamos conseguir, né, a reparação jurídica, né, conseguir do Estado essa reparação jurídica pela necropolítica, pela falta de saneamento básico, né, pelo qual os corpos pretos são atravessados, né, pela violência, né, pelo genocídio dia após dia, né, pela criminalização de tudo. Como é que conseguimos, né, mudar isso aí, se isso não é entendido, né, como uma questão racial? Né? Então, não é fácil, tá? Acabar com essa ideologia de democracia racial, porque isso aí é um projeto político. E o Estado, principalmente o Estado que discursa sobre o nacionalismo, né, uma unificação, ele a todo momento trabalha, né, para desconstruir o multiculturalismo. Tá? Porque desconstruindo isso aí, não precisa trabalhar com políticas públicas, sociais. Então, gente, a discriminação também, ela pode ser indireta, que é marcada pela ausência de intencionalidade explícita de discriminar pessoas. Né? Nós temos a direta, que é aquela ostensiva, e tem a indireta. Né? Isso pode acontecer porque na norma jurídica, né, não se leva em consideração ou não pode prever de forma concreta as consequências, né, dessa prática. Né, o que eu acabei de falar para você, não dá para prever as consequências, por quê? Porque é um racismo indireto. Né, nós vemos todos os dias a educação sucateando, né, a educação pública, né, e quem se serve da educação pública são os pobres, que em sua grande maioria são negros, são os periféricos, né, e como que nós vamos mudar essa situação se não há um sistema jurídico que diz que isso é racismo? Né? E
discursa ideologicamente com a meritocracia, o discurso da meritocracia. Então, a gente vê que a nossa luta é renhida, a nossa luta não pode parar. Tá? As conquistas, elas são suadas. Nós não alcançamos muita coisa durante muitos anos. Né? Hoje, nós temos as políticas das cotas, as ações afirmativas, mas isso. O que mais nós conseguimos? Né? Então, isso aí é a discriminação racial indireta. Né? Ocorre uma neutralidade. As pessoas não se incomodam porque cria-se fantasmagoricamente, né, um estado de sítio. Né? Esse estado de sítio torna o ambiente preocupante. As pessoas ficam com medo e acabam dando aval para que o Estado pratique a necropolítica. Então, essa política de exceção, né, que trabalha com o estado de sítio, falando de insegurança, né, colocando grupos racializados, né, como perigosos, sendo que, na verdade, não é bem assim, dá o aval para que as pessoas naturalizem a desigualdade, sendo que, na verdade, a desigualdade ela é decorrente da prática de políticas públicas por parte do Estado. Mas esses discursos fazem com que as pessoas sintam medo e acreditem, não, nós temos um inimigo, e esse inimigo deve ser combatido, só que esse inimigo tem cor. Né? Esse inimigo tem endereço. Então, aceitar essa ideia é muito perigosa, tá? Porque a gente vê que há grupos, né, há negros que aceitam essa ideologia. Tá? A discriminação racial também pode ser positiva, né? Positiva como possibilita a atribuição de tratamento diferenciado a grupos historicamente discriminados, com o objetivo de corrigir desvantagens causadas pela discriminação negativa. Tá? Então, a gente tem aí as políticas de ações afirmativas, é um tipo de discriminação racial com resultado positivo, mas é pouco. Né? É muito pouco. Nós sabemos que a nossa raça, o nosso povo ficou 388 anos escravizado. Depois disso, nenhuma política, né, de estabelecimento social dessas pessoas, né, foi considerada. Né? Rui Barbosa queimou todos os documentos. Né? As cotas, Maria Júlia, é o tipo de discriminação racial positiva. Tá? Então, Rui Barbosa queima todos os documentos, né? E os negros aqui, escravizados, tratados como não humanos, porque eles eram propriedades, né? Ao se tornarem, né, entre aspas, humanos, né, eles ficam à mercê da própria sorte. Tá? Deixa eu ver, gente, quanto tempo. Ô Edson, você me controla aí no tempo, tá? Você me controla. Quanto à concepção do racismo, nós vemos que há uma relação, né? A concepção individualista, institucional e estrutural. E eu estou tratando aqui mais da estrutural, porque foi o maior avanço, a compreensão, né, do racismo estrutural, porque no âmbito individual não dá para conseguirmos mudanças, é muito limitado. No âmbito institucional, também, mas já foi um avanço, porque as instituições fazem parte da estrutura. Né? Então, a nossa educação passou anos e anos desumanizando os negros, né, nos seus estereótipos, na sua capacidade, na sua cultura, religiosidade. Né? Então, há uma estrutura aí, ó, de várias instituições, a família, né, a igreja, né, a justiça, o Estado. Então, ele é estrutural.
tá? Porque o branco, mesmo que inconscientemente, ele quer manter a sua posição, né? Eu nem creio que seja inconscientemente, né? Porque se fosse tão inconscientemente assim, não, lutaria também para mudanças, né? Nessa divisão racial do trabalho e das políticas públicas. Tá? Então, gente, eu acho que eu vou dar uma paradinha, eu vou fechar com o seguinte. Consciente de que o racismo é parte da estrutura social e, por isso, não necessita de intenção para se manifestar, por mais que calar-se diante do racismo não faça do indivíduo moral ou juridicamente culpado ou responsável, certamente o silêncio torna ética e politicamente responsável pela manutenção do racismo. Então, é preciso reconhecer que a mudança da sociedade não se faz apenas com denúncias ou com repúdio moral do racismo. Não basta. Depende, antes de tudo, da tomada de posturas e da adoção de práticas antirracistas. Ou seja, vou pegar a fala aqui de Angela Davis. Numa sociedade racista, não basta não ser racista. É preciso ser antirracista, porque até o silêncio é político. É muito cômodo ficar em silêncio, né? O silêncio é político, né? Quando você não se posiciona diante do racismo, diante do fascismo, né? Você está tomando uma atitude, isso aí é uma atitude política, tá? Então, eu vou fechar a minha fala, porque eu acho que já passou meia hora, né? Eu fiquei de falar meia hora, e eu vou passar a fala para o Edson, para que o Edson organize agora a sequência do evento. Edson, fica à vontade. Edson. Edson. Márcia. Oi. Estou aproveitando para relembrar que antes de nós finalizarmos, eu vou passar uma lista de presença para posterior emissão de certificados, tá bom? Isso, pessoal. Quando finalizarmos, né, nós vamos passar uma lista de presença, tá? Vocês vão preencher um formulário. O Edson está falando para ligar o microfone dele. Como? Obrigada, professor Daniel. O Edson, ele vai organizar, eu não sei se em blocos, as perguntas, ou se de maneira individual, tá? Ele, como mediador, parece que está tendo problema lá. Edson. Edson, é só você clicar na barra embaixo da sua página. Ela vai levantar para você. Aí, agora deu certo. Isso. Ô, Edson, eu encerrei a minha fala e agora você vai dar sequência. Não sei se você vai dividir as perguntas em blocos. Sim, eu estava prestando atenção, eu estava online, estava vendo tudo, só que não parecia eu online. Primeiramente, Márcia, muito boa a sua fala, muito pontual tudo que você elucidou para nós, desde todo o processo histórico que você traz. Tem já 3 perguntas que o pessoal já fez ao longo da sua fala, que eu vou estar trazendo para você. Mas antes disso, eu gostaria só de dar algumas considerações a respeito da sua própria fala em algumas coisas também. Você trouxe tantas perspectivas, tantas dimensões na qual
o racismo estrutural está intrínseco, sabe, dentro da nossa sociedade, desde o período do século XIX para frente, mas eu lembrei de um livro do Carlos Moore, um escritor cubano, que ele vai escrever Racismo e Sociedade, que ele vai trazer essa problemática racial até antes mesmo do conceito de raça, sabe? Antes do conceito de raça do século XIX, ele vai trazer que, a partir do século VII, você já tem uma discriminação por meio do fenótipo da pessoa, sabe? Antes mesmo do conceito de raça, você já tem essa discriminação por causa do cabelo, por causa dos traços físicos, por causa da questão geográfica também, como o Fanon vai falar, você já tem essa discriminação. E isso é muito surpreendente quando a gente vai trazer para as questões atuais, né? Porque a gente está falando, quando a gente vai trazer a discussão do 14 de maio e tal, 13, 14 de maio, quem dera se a gente fosse ficar só há 132 anos atrás, sabe? Há 130 e poucos anos atrás. Porque eu estava conversando com a Agnes hoje mais cedo, parece que a gente vive um eterno 14 de maio de 88, sabe? E aí, se a gente fazer uma relação com a própria pandemia hoje em dia, sabe? Você vê que a gente está mais à mercê de uma doença de uma pandemia que assim, no primeiro momento parecia tão distante de nós, mas aí passa-se 3, 4 meses e a gente percebe que o povo preto ele é uma das principais vítimas disso tudo, sabe? E aí, dentro do contexto geográfico, e aí você trazendo a relação da maneira que você pega esse Covid-19, e aí nos territórios geográficos onde você tem um abarrotamento de pessoas, onde você tem as pessoas muito próximas uma à outra, é onde mais vai se propagar esse vírus, e aí a gente percebe que tem uma questão de classe social no estudo, e a gente sabe que a pobreza no Brasil tem cor. Então, se a gente não começar a observar, a perceber essas questões, a gente vai acabar tendo um problema muito maior dentro do contexto de raça do que em relação à própria sociedade em si, sabe? E aí, levando em consideração até uma pergunta específica da Juba Maria, que ela vai perguntar para você da seguinte forma: já temos 3 questões aqui, e a partir dessas, eu vou te passar essas 3 questões, e aí, depois disso, você responde, aí na medida que as pessoas vão escrevendo essas questões aí nos comentários, eu vou e releio elas para você, certo? Então, nós temos 3 aqui específicas. A Juba Maria, ela vai perguntar especificamente como que a esquerda, falando, quando você mencionou sobre os partidos políticos serem racistas, ela vai perguntar o seguinte: como que a esquerda deve se posicionar contra o racismo estrutural dentro de uma perspectiva decolonial? Essa é a primeira pergunta da Juba Maria. A segunda pergunta é da Cláudia Vicente, que ela vai perguntar a seguinte questão. Ela vai falar de que algumas pessoas dizem que existe descriminalização entre as próprias pessoas negras, certo? E também ela quer que você disserte aí, Márcia, sobre a questão do racismo reverso. Se existe isso e etc e tal, que a gente já escutou isso bastante, todo mundo que trata sobre questões raciais já ouviu falar dessa pergunta, né? Mas é sempre bom a gente responder isso, né? O óbvio é necessário a gente se expressar às vezes, certo? E também tem uma pergunta, eu esqueci de anotar aqui o nome, que os comentários estão mais para cima, mas a pergunta, Márcia, é a respeito dos principais desafios e possibilidades da BNCC em relação à Lei 10.639, sabe? Quais são as condições que devem ser instauradas para ser colocada em prática toda essa lei? Então, vamos começar com essas 3 questões, e aí, na medida que aparecerem outras, eu vou te passando todas essas questões, certo? Uhum. Bom, gente, são perguntas bem interessantes, né? Então, vamos
ver que a Juba, ela perguntou como a esquerda deve se posicionar, né, contra esse racismo estrutural, né, a base de tudo é a conscientização do racismo, tá? Então, quando isso acontece, pensa-se não apenas, né, eu estou dando a minha opinião pessoal, não apenas em representatividade, tá? Mas em proporcionalidade, né, que deve permear o pensamento desde a formação dos partidos, né? Então, se é para se pensar numa quebra de paradigma, né, ele se inicia com a formação desse partido. E não adianta pensar, né, é muito inocente pensar que representação significa militância, né? Nem sempre aquele representante de cor, a gente tem um exemplo aí, né? Hoje, lá no, que está representando, né, a fundação, hoje nós temos, do Brasil, né? Nem sempre o negro ou a negra, ele representa o povo negro, né? Brasileiros pretos, as pretas, os pardos e as pardas. Tá? Então, essa questão de representatividade, ela tem que ficar fora de questão, fora de cogitação, né? Tem que haver proporcionalidade, né? É o que se luta em relação à mulher, né? Então, ó, só vai haver mesmo a democracia partidária, um pensamento sobre as questões de gênero quando nós tivermos mais mulheres. A mesma coisa, né? Eu penso em relação, né, à esquerda, o projeto dela vai ser um projeto mais concreto, mais afim com as questões multiculturais, de representatividade social, é quando tiver proporcionalidade. Tá? Porque o que a gente vê é a manutenção de grupos, dos mesmos grupos raciais, tá? Do mesmo grupo racial, da mesma proporção. Né? Então, é muito complicado, né? Pode até acontecer, mas é muito difícil um branco entender realmente a realidade de um negro, de uma negra nessa sociedade. Eu acho que tem que começar por aí. Tá? E, é claro, há a questão de projetos voltados para a educação, que eu acho que, né, a educação, ela que trabalha com discursos, né, porque a educação, ela traz a curricularização, né, dos discursos, então é muito importante o foco para a educação. Tá? Bom, para a segunda pergunta, né, que algumas pessoas dizem que há discriminação entre os negros, né, entre os próprios negros, foi o que eu falei para vocês, o que há, né, aconteceu na minha casa, aconteceu comigo, a minha geração mais velha que eu, né, o que há é um ideal, uma ideologia de perfeição, né, que faz parte de um discurso de desumanização do negro, né, em todos os aspectos, seja ele histórico, seja na norma de padrão de beleza, no intelecto, na cultura. Então, se a vida inteira é colocado para você que a religião afro é do demônio, se a sua cor é feia, seu nariz, sua boca, né, chega um ponto que você vai acreditar nisso. Né, porque você ouve isso nas instituições. Você não tem um aparato jurídico, um aparato estatal que mude esse discurso. Né, porque o primeiro discurso que criaram após a abolição foi que o negro era preguiçoso. Né, como pode pensar isso se o Brasil se desenvolveu às custas da escravidão? Eram os negros que trabalhavam. E os próprios negros absorveram, né, esse discurso. Né? Então, o que eu penso é que essa discriminação que se fala, né, não chega a ser, não pode ser pensada como discriminação. É um projeto ideológico, né, de
que faz com que o negro ele não tenha uma autoestima, né? Ele não valorize a sua identidade. É a não valorização da identidade, porque o marco civilizatório dele é o branco, hétero, né? E o homem branco hétero, olhos claros. Né? Então, ele não consegue, né? A mulher não consegue amar seus cabelos, amar seu nariz, tem que fazer plástica, né? Então, está sempre e quer casar com uma pessoa clara, né? Seja homem, seja mulher, né? Porque quer que seus filhos vão embranquecendo. Gente, essa política ela foi tão forte, né? No início do século XX, que, ao invés de colocar negros para trabalhar, trouxeram imigrantes, né, para limpar a raça. Tá? Então, isso aí foi projeto de Estado. Né? E são muitos os meios, os estratagemas utilizados. Vão ver, gente, a mídia ela é fundamental, né, para alcançar essa ideologia, para incutir essa ideologia. Então, a mídia é fundamental. A criança, ela cresce assistindo heróis brancos, né? Protagonistas brancos. Então, como que vai gostar da sua cor? Né? Então, isso é um projeto ideológico, tá? Então, eu não penso que seja discriminação dos negros com os próprios negros. Né? É a busca de um marco civilizatório, de uma alienação projetada ideologicamente. Né? E que, ainda bem, isso está sendo quebrado. A geração de hoje, né, é uma geração muito politizada, né, porque militância negra é política e prática. Né? Ela é intenção e ela é ação. Né? Em relação ao racismo reverso, não existe, isso aí é outro estratagema ideológico. Porque racismo, como eu conceituei aqui, como conceitua o Silvio Almeida, né, racismo é a discriminação sistemática que leva a desvantagens de um grupo, né, em detrimento de outro. Quando foi que o branco, né, ele sofreu desvantagens pela sua cor? Né, isso nunca aconteceu. É sempre o negro. Quando foi que um branco foi perseguido pela polícia por causa da cor? Então, ele não sofre racismo. Tá? O racismo é a discriminação racial sistemática que leva a desvantagens. Então, isso aí é discurso ideológico, isso não existe, o racismo reverso. Isso aí é para minimizar a nossa luta, né? A luta do movimento negro. Né? E os principais desafios, né, da base nacional, como em relação à lei, né, os desafios são muitos, porque a gente vê que não há uma aceitação social. Não há uma aceitação. Esse ano, né, em Uberaba, o comércio funcionou. E, gente, se fosse só nesse nível, um nível mais amplo, mas é institucional. Por que é institucional? Porque as instituições, elas também são racistas. Né? Quem está à frente da direção? Né? É um branco, na grande maioria quem está no espaço de poder é branco, né? E as lutas elas são minimizadas. Né? Há um discurso de vitimização, o negro ele está se vitimizando. Se a gente for considerar a nossa luta, a nossa história com a história dos judeus, nós vamos ver que não fazem por nós o que o mundo não faz por nós, pela nossa história de diáspora, o que fazem com os judeus. E o genocídio que aconteceu foi muito maior do que aconteceu com os judeus. A luta deles é justa, é válida. Mas o reconhecimento nos livros de história, nos museus, qual o reconhecimento, né, das injustiças praticadas contra os negros ao longo da história, que foram escravizados? Não tem esse valor. Então, se não há esse valor por parte do Estado, né, é muito difícil fazer valer a lei. Tá? É impressionante, mas é muito difícil. É preciso, né, como disse a Nilma é da área na live dela,
professora Nilma, ela é da área da educação. E ela disse que é uma luta, ela fez parte, né, da construção dos critérios da Base Nacional Comum. Então, ela disse que é uma queda de braço, porque a todo momento, né, na construção da lei, é uma tentativa de minimizar. Né? Então, gente, é proporcionalidade, não é só representatividade. Eu acho que o maior desafio é colocar proporcionalidade, né, na construção desses critérios lá no Ministério da Educação. Né, e assim mostrar a importância, né, da efetivação dessa lei. Esse é o meu ponto de vista. Ok. Certo, certo. Márcia, obrigado por responder essas questões. Ainda nós temos algumas aqui e vai virando um debate bacana. A Kelly Cristina, ela vai trazer uma pergunta para você dentro do seguinte contexto. Muitas pessoas vão... eu tô reformulando ela, certo? Para ficar mais entendível para o nosso debate. Existe a armadilha de se falar que não existe preconceito contra negros, mas existe preconceito contra pobres. E que existem até algumas pessoas negras ricas, certo? Como que é possível desconstruir essa questão? Como que é possível desconstruir essa fala problemática que não existe preconceito contra negros, mas sim contra pessoas pobres? Ok? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é a do Dixon Duarte, que ele vai problematizar a questão da nossa fala antirracista, da nossa fala dos problemas raciais, quais são as estratégias para que esse debate alcance para além de movimentos sociais e para além da fala entre nós, mas que ela possa perpassar toda a nossa sociedade, certo? E a última pergunta dessa etapa é a do Márcio Antônio, que ele vai tratar dessa não aceitação do negro na sociedade. Será que é possível pensar numa construção pacífica nessa sociedade antirracista? A outra questão é aonde fica a luta de classe nesse contexto dessa luta racial, entendendo que há uma disputa de direitos na questão da luta de classe. Essas três questões para essa etapa, e aí na próxima eu faço uma junção de todas as questões para você novamente, certo? Muito bem. Eu vou começar aqui com a pergunta da Kelly, né, que ela trata da questão, problematiza a armadilha, né, essa armadilha ideológica, que não existe preconceito contra negro, mas contra pobre. Né? Eu pergunto quantos negros ricos a gente pode ver, né, exercendo papéis importantes na sociedade, na política, vou colocar na política, no meio jurídico. Quantos negros ricos nós podemos ver circulando entre nós? Quantos médicos negros, quantos advogados negros, quantos diplomatas negros? E por que será que esses negros não chegam a esses postos? Pode ser que eles sejam ricos. Porque o Silvio Almeida ele vai falar do pacto narcísico. Né? O pacto narcísico é o pacto que os brancos, até inconscientemente, eles fazem. Porque foi um investimento muito forte ao longo de muitos anos, um investimento histórico, para eles alcançarem a posição que estão. Né? Então, esse investimento, ele tem que ser preservado. Né? Então, há essa luta de interesses dentro das instituições. Então, esse pacto narcísico faz com que o branco, né, ele crie dificuldades, né? Tanto que aceita com muita naturalidade o discurso da meritocracia. Né? É muito aceitável pela sociedade branca,
né, o discurso da meritocracia. Uma aluna até me perguntou assim, eu enviei um vídeo, né, sobre a data de hoje, falou, por que os brancos questionam, né, a lei de cotas? Eu falei, é porque ela é voltada para negros. Eles não questionam, né, a lei para os deficientes físicos. A questão deles é com os negros. Né? Foram anos e anos, né, de investimento para manter, para que eles se mantivessem no controle, né, porque é muito complexo, gente. São 54% da população, os negros são 54% da população, né? E só branco ocupa espaço de poder. E quando o negro atinge esse espaço, a sua voz é sufocada, né? A não ser que ele produza um discurso da branquitude, um discurso do branco. Aí sim, eles dão voz, né, para desmerecerem a voz do negro, o discurso do negro. Tá? Então, essa armadilha, isso é uma armadilha ideológica, tá? Que não existe preconceito contra negro, mas contra pobre, porque nós não vemos muitos negros em espaços de poder. Então, existe sim preconceito contra negro, não é só contra pobre, não. É o negro. A base de tudo aí é o negro. Tá? Por mais que ele seja bom, que ela seja boa, né, o seu conhecimento vai ser questionado. Tá? Né, e ele vai ser questionado, o Silvio Almeida vai falar assim, causa estranheza até para o negro, né, enxergar um outro negro em espaço de poder, porque essa ideia foi alimentada, né, por gerações. Né, os lugares de ocupação foram alimentados no nosso imaginário durante anos. A mídia está aí, ó, anos e anos, agora as redes sociais, mostrando para a gente que a mulher negra é só empregada, né, que o homem negro é bandido. Né? Então, isso aí é alimentado ao longo dos anos, tá? Então, é uma armadilha dizer que não há preconceito contra negro, mas contra pobre. Artistas negros que são protagonistas, a gente vê quantos? Então, há preconceito contra negro? Sim, tá? Né? O Dixon, ele problematiza, né, a fala antirracista e fala sobre TED, né? Estratégias para que o debate alcance outros espaços. Né? Eu participei com o Dixon da reunião lá do NIAB, e a angústia foi a mesma, né, lá no campus Uberaba. Né? Nós precisamos de voz, nós precisamos realizar um trabalho, né, como os coletivos realizam, como os slams realizam. Né? Por incrível que pareça, nas escolas, eu acho que é onde ele é menos trabalhado. É onde tem a lei, é onde deve ser aplicada a lei, mas é o espaço que é pouco trabalhado. Né? Então, os movimentos de militância, eles acontecem, né, pelo menos que eu saiba, mais fora do âmbito escolar. Então, o que é preciso é trabalhar a questão do racismo institucional. Né? O que está mais próximo da gente é o racismo institucional, para que a nossa voz reverbere. Tá? Então, as estratégias para que o debate alcance outros espaços, né? Primeiro, na nossa realidade de instituto e de universidade, né, que se trabalha ensino, pesquisa e extensão, é usar da extensão. Nós temos essa arma, vamos usar da extensão, né, para alcançar a periferia, para alcançar o público minoritário. Nós temos essa arma da extensão. Né? Eu gosto da pesquisa, mas eu acho a pesquisa que ela fica muito fechada no âmbito institucional. Agora, a extensão, né, ela torna possível esse trabalho. Tá? Então, o difícil, Dixon, né, é a reunião de pensamentos afins. Né? No dia da nossa reunião lá em Uberaba, eu ainda falei, né, eu sou a única professora mulher que trabalha a questão a questão negra na minha instituição. Né? Porque a minha instituição, né, o IF,
a inserção é por meio de concurso e por prova de títulos. Então, os que entram, né, são mestres e doutores. E quem nesse Brasil chega a ser mestre e doutor? São os brancos, em sua grande maioria. Né, e o evento que eu fiz ano passado, os alunos falaram assim, mas nunca aconteceu isso aqui. Né? Isso, gente, não é só no nosso campus. Então, a gente precisa, né, de proporcionalidade. Nas instituições, é preciso que as instituições reconheçam isso. Mas a nossa voz acaba sendo solitária, porque nós temos poucos, nós não conseguimos aquilombar, nós temos poucos negros na instituição. Né? Se é uma instituição composta por muitos mestres e doutores, fatalmente, você, na sua grande maioria, vai ser de brancos. Porque no Brasil, quem tem acesso a mestrado e doutorado são os brancos ainda. Né? Agora, desde a lei de cotas, que a gente está vendo uma mudança, mas isso aí, vai demorar. A proporcionalidade vai levar um certo tempo. Vai ser outra geração. Né? Então, uma das estratégias a mais próxima que eu vejo é nós nos apossarmos dos espaços que nos dão voz. No nosso caso, são UNIABs, núcleos de estudos, parcerias com grupos do movimento negro, né, coletivos, slams, movimento negro, né, fazer parcerias, né, trazer, já que a escola não está falando, vamos trazer esses grupos. Tá? Então, a gente tem que criar essas estratégias e usar também da nossa prática. No currículo não tem filósofo negro, eu vou trabalhar com filósofo negro. Eu vou trazer um Achille Mbembe, eu vou trazer uma Grada Quilombo, uma Catiusca, uma Zingeri, um Silvio Almeida, né? Porque nós somos responsáveis por isso. Eu sei que o currículo é racista, mas eu tenho autonomia. Né? Então, são nessas práticas mais próximas. Né, porque o estrutural, né, ele é alcançado mais por meio de movimentos maiores. A gente faz a nossa parte, né, em espaços menores, que contribui com os maiores. Tá? A do Márcio, a não aceitação do negro. É possível pensar em construção pacífica, onde fica a luta de classes. Eu acho que não é possível pensar numa construção pacífica. Nós temos um Estado que tenta controlar, só que as políticas, muitas das vezes, elas não são de Estado, elas são de governo. Né? E quando nós estamos vendo política de governo hoje, né, porque governa para um grupo específico, e quando isso acontece, o movimento negro não pode ficar parado, não pode se calar. Né? A gente se aposta de todos os meios que temos, né, para lutar, para ser a resistência. Né? Nem que com isso façamos uma resistência. Né? Então, a construção, eu entendo como construção pacífica, é por meios legais, isso sim, por meios legais sim. Tá? Agora, a luta, ela sempre vai ser de classes. Né? Não há possibilidade de se pensar racismo fora de classe. É uma intersecção. Né? Porque os negros, eles são pobres. Então, não tem como se pensar racismo sem se trabalhar classe. Né? A Angela Davis, ela vai mais longe ainda, ela fala raça, classe e gênero. Tá? Então, o poder, né, ele é branco, ele é hétero, né, e ele é da elite. Não há como dissociar a luta de classes. Tá? Então, essa construção, ela tem que ser por vias legais, mas primeiro ela tem que atingir o jurídico, o direito. Daí esse direito ele é atingido quando as vozes que estão no legislativo, né, no judiciário, são vozes de pretos. Ou seja, a proporcionalidade, ou o movimento, ele se unifique fortemente, o movimento negro,
né, a ponto de lutar para que as leis aconteçam. A Nilma estava até falando sobre a inscrição da cor dos mortos pela Covid, porque não estavam colocando, não estavam identificando pela cor. Aí o movimento negro cobrou do Taixe, do ministro da Saúde, né, essa identificação. A gente quer a identificação da cor, sim, né, dessa pessoa que morreu. Porque como é que nós vamos cobrar políticas públicas se a gente não joga na cara, ó, os pretos estão morrendo? Porque estava havendo um descaso, é muito prático não colocar. Né? Não vou colocar porque ninguém vai saber que são mais pretos que brancos que morrem. Né? Então, o movimento negro ele trabalha em muito. Há grupos aí trabalhando demais. E só por isso, com essas lutas, que será possível, né, uma mudança social. Então, a luta, ela é desafiadora, tá? Então, a gente não pode desanimar. Eu acho que eu respondi, né? Sim, respondeu sim. Muito bom. Eu quero só dar uma ênfase diante disso, se me permite, Márcia, claro. À vontade. Ao mesmo tempo que não como você pensar o racismo sem classe, não tem como você pensar... aliás, ao mesmo tempo que não tem como pensar classe sem racismo, não tem como você pensar racismo sem classe, e vice-versa. Mas antes de você... Assim, acredito muito nisso. Antes de você pensar classe, você tem que pensar a questão de raça também. Ela é anterior ao próprio marxismo, sabe? O racismo ele é anterior ao marxismo. O próprio Carlos Moore vai ter também um livro dele que vale a pena ler, Marxismo e a Questão Racial. Karl Marx e Engels frente ao racismo e à escravidão. Vale muito a pena ler esse livro, que vai tratar aí da questão marxismo, luta de classes e a questão racial. E aí ele vai pensar tanto o Brasil também como isso, porque o Carlos Moore vai ficar exilado no Brasil durante um bom tempo, então vale a pena ler. As últimas 3 questões, certo, Márcia? Porque senão a gente extrapola muito tempo. Aí, essas 3 questões, uma é do Oswaldo de Mello, que ele vai falar a respeito da questão do uso das palavras negro e preto, certo? Que aí ele vai colocar, ele vai escrever também que ele acredita que o negro é um eufemismo, que aí você tem aí uma expressão estereotipada dentro da palavra negro. Então, a pergunta dele é a seguinte: por que a gente usa a expressão negro, a palavra negro, até mesmo dentro dos discursos antirracistas que nós temos, certo? A palavra em específico negro. A segunda pergunta é a do Daniel Coelho, que talvez você já tenha respondido isso quando falou da Lei 10.639, mas ele está na pergunta do seguinte: como pensar essa lei na conjuntura política atual? De que maneira o pensamento acadêmico antirracista avalia as questões afro-raciais atualmente, certo? E a última pergunta é a do João Carlos, que ele vai falar a respeito do Covid-19, diante do momento atual da pandemia, como que ficam as questões de gênero, racismo e classe social. Essas são as 3 últimas perguntas da nossa palestra de hoje com você, Márcia. Ok, vamos lá para o Oswaldo, né? Oswaldo, negro, segundo o IBGE, tá? Essa classificação do negro, ela embute pretos e pardos, tá? Foi necessária essa classificação? É necessário, sim, porque é uma luta até, foi uma conquista do movimento negro, né? Porque para que lutemos no âmbito legal, a gente precisa de identidade. Né? Muita gente fala assim, mas hoje há tantas identidades, é porque se não houver identidade, não há política pública voltada para essa identidade. Né? Como você vai falar que sofre racismo, né, se você não tem definido o termo racismo? Né? Essa questão da nomenclatura, ela foi discutida bem mesmo, bem trabalhada nas reuniões
das comissões de heteroidentificação, da qual muitos aqui participaram, né, que estão aqui, eu vi, participaram. Então, negro, né, ele é o grupo de pretos e pretas, né, pardos e pardas. Né? Por quê? É necessário entender isso. Porque a política pública, as cotas, né, de ações afirmativas, elas vão atingir os negros. Então, se eu falar só preto, quem é pardo não vai ser atendido. Tá? Então, o IBGE, ele declara negros, os pretos e os pardos. Porque o racismo aqui no Brasil, ele é o racismo do... Ai, como fala, esqueci. É o racismo que trabalha com os traços. É o cabelo, é a boca. É diferente do racismo nos Estados Unidos, porque o racismo nos Estados Unidos, né, a gente viu até que tem uma gota, até a última gota de sangue. Né? Ou seja, se tem herança do sangue de negro, é considerado negro, não importa se é branco. Aqui no Brasil, o racismo, a discriminação, o preconceito, é baseado no estereótipo, tá? Na cor, da marca, no rosto, no cabelo. Então, uma pessoa pode ter mãe e pai brancos. Se nasceu preto ou pardo, porque tem na geração, na sua linhagem, né, pessoas pretas, essa pessoa vai sofrer preconceito. Agora, se ela tem a mãe e o pai pretos, pardos, e nascer branca, não vai sofrer preconceito. Né? Então, é por isso que foi preciso definir quem são os negros. São os pretos e os pardos. Então, não é eufemismo ser chamado de negro, não é eufemismo. Eufemismo é ser chamado de moreno. Eu gosto muito de me chamar de preta. Da minha certidão, eu sou parda. Eufemismo é ser moreno, ser chocolate. Porque o IBGE classifica negros. Negros são pretos e pardos. Tá? O Daniel pergunta como podemos pensar, né, além da atual conjuntura, né, o pensamento acadêmico, né, na atual conjuntura. Essa atual conjuntura está difícil, porque a gente está com um ministério todo contra nós, né? Nem verba para pesquisa tem, voltado para a área das humanas, né? Então, o que a gente pode fazer é se reinventar, né? Como nós estamos fazendo aqui. Aproveitar as oportunidades, tornar todos os momentos de espaços de potência. Tá? Nós vamos ter que nos reinventar. O nosso NIAB, todos os NIABs, não estão recebendo verba nenhuma. Né? E o pensamento acadêmico, ele tem que ser feito de forma subversiva e transgressora. Eu penso até, se você quiser, se você tem uma militância embutida, né, então você, no meu caso, eu sou da área das letras, né, eu levar autores negros, né, eu trabalhar a questão racial, mostrando no contexto da literatura, da linguagem. Tá? Então, eu costumo falar, o Lima Barreto, né, quando chega no pré-modernismo, gente, Lima Barreto até hoje não entrou para a Academia Brasileira de Letras, será por quê? É preto. Né? Qual autor preto? Né? Machado de Assis, não é branqueado, Machado de Assis. Então, a gente começa a trabalhar isso aí, e quando, no período do pré-modernismo, por exemplo, aí eu venho com a questão da eugenia, né, da vida dos imigrantes. Então, a gente tem que ser um pouco transgressor, subversivo, porque nós não estamos tendo apoio político. Né? Nós não estamos tendo apoio jurídico, porque há uma lei, essa lei não é cumprida. Né? E a gente vê que ainda falta muito para avançar no currículo. Tá? Na área da língua portuguesa, nós trabalhamos, há nos livros, né, mas na filosofia, na área das ciências, da matemática, né, da biologia, onde estão os pensadores, os cientistas negros, né? É só branco que pensa. Então, a gente precisa avançar muito, tá? É o desafio, o pensamento acadêmico, ele tem que ser um pensamento transformador,
nessa atual conjuntura, vai ter que ser um pensamento transgressor. Né? Eu falo por mim, um pensamento transgressor. Tá? Nós vamos ter que aproveitar os espaços, as oportunidades. Né? O João Carlos, ele fala como ficam as questões de gênero, raça e classe. Né? Essas questões, eu não lembro, só anotei, que é diante da atual conjuntura. Né? A questão de gênero está sendo combatida demais, né? Pelo poder político, né? Da atual conjuntura. Está difícil trabalhar a questão de gênero, tá? Está muito difícil, porque há um discurso ideológico, houve um investimento pesado num discurso ideológico, né, sobre gênero aqui no país. Né? Nós estamos vivendo uma perseguição mesmo, né, em cima desses discursos de gênero, perseguição em todas as esferas. Né? Então, hoje, falar de gênero é ser subversivo. Tá? Mas não dá para falarmos, né? Quando chega no Dia da Mulher, né, nós fizemos um evento lá, não é possível falar sobre mulher sem falar sobre raça. Né? Porque as mulheres negras são as maiores, né, da questão de raça e de classe. São as que mais sofrem no mercado de trabalho, né, em todos os aspectos. Né? Então, a gente trabalha de forma interseccional. Tá? Eu sempre trabalho de forma interseccional, eu acho que esse é o caminho. Questão de gênero, raça e classe, eles estão embutidos. Não dá para falar de classe sem falar de gênero. Não dá para falar de raça sem falar de classe. Né? Porque nós temos aí as gradações, os que são privilegiados, os que não são, os que são menos privilegiados. Né? Mas todos estão, quando você vai falar de classe, você tem que falar sobre todos eles. E a mulher preta, a mulher negra, é o que está lá na base, né? A que mais sofre. E quem mais sofre genocídio é o homem negro. Né? É tanto que o feminismo ele não conseguiu abarcar as questões de gênero da mulher negra. Né? Então, não consegue, porque são outras questões. Então, tem que falar de gênero, de raça e de classe, porque essa mulher negra é a mãe e o pai, a provedora, é a que recebe menos no mercado de trabalho. É aquela frase, né? A carne preta é a carne mais barata do mercado, e a da mulher preta é mais ainda. Né? Então, estão intrinsecamente ligados, tá? Essas questões, elas têm que ser trabalhadas juntas, tá? Tem que ser trabalhadas juntas. Não sei se respondi a contento. Sim, só uma, nessa última questão, além de trazer o contexto atual, ele dá ênfase ao Covid-19, no contexto de como ficam as questões de gênero, racismo e classe social dentro também dessa questão do Covid-19. A gente está vendo, gente, como a mulher está sofrendo, né, com a quarentena. E se a mulher está sofrendo com a quarentena porque os homens estão em casa, esses homens que estão praticando violência são homens pobres que perderam seus trabalhos. Né? Porque quando se trata, a grande maioria, é claro, né, são pessoas da periferia. Quando se trata de trabalho, perdem seus trabalhos, ficam nervosos, né, foi o que o presidente falou, né, eles estão desempregados, criam atritos, né, dentro de casa. Né, então, a gente percebe que tem toda uma questão de classe e de gênero. A mulher é sempre subalternizada, né, perante o homem. Então, acontece mais na periferia, né, ou seja, tem uma questão de classe aí, e na periferia moram mais os pretos. E quem mais sofre é a mulher. Tá? Então, agora na Covid, isso fica bem escancarado. Tá? Como há essa interligação entre gênero, raça e classe dentro dessa estrutura, desse racismo estrutural, diante dessa política de biopoder, que é a necropolítica. Que assistência está sendo dada para essa mulher? Né? Esse homem, ele está recebendo esse corona voucher
ele é um anônimo, né? Ele pratica violência, quantos deles são encarcerados? Sabe? Tem muita coisa envolvida que a gente não pode pensar de forma simplista, né? Porque os negros vão presos, porque os negros praticam violência, a mulher negra sofre violência, né? Então, tem muita coisa envolvida. Agora, uma coisa é certa, essa Covid, esse momento de isolamento, nos mostrou que não dá para dissociar a raça da política e nem da economia. Não tem como dissociar. Ela é estrutural, tá? Porque os que mais sofrem, né, inclusive, né, na questão de gênero, são os negros e as negras. Ok? Certo, Bom, certo. Bom, acho que é isso, né? Não apareceu mais nenhuma pergunta, professora, e a gente vai estar encerrando aí a nossa palestra. Primeiramente, quero agradecer a professora Márcia, muito obrigado por sua fala. Depois eu quero agradecer todas as pessoas que estão presentes, que estiveram presentes nessa palestra. Muito obrigado pelas perguntas, muito obrigado pelos comentários. Não deu para falar os comentários, mas depois está gravado aí, a professora vai ver, vai observar todos esses comentários. E também quero falar uma coisa, diante das estratégias, uma coisa que eu, enquanto professor, enquanto uma pessoa que está na atividade aí, acho que a educação é dos principais meios de estratégias para tudo isso. Acho que ela consegue alcançar um número muito grande de pessoas. Eu sou fruto de uma transformação de pensamentos por meio da educação, sabe? Então, acho que isso fez essa possibilidade de se tornar professor veio a partir disso, porque diante da educação ela se torna uma esfera muito importante para mudar. E a questão racial e a questão educacional, ela tem que estar inerente, porque tem tantas coisas que a gente precisa de desmistificar, de desconstruir dentro do contexto educacional, e principalmente dentro do histórico, social, cultural que nós temos. Então, a educação é uma das principais meios de estratégias. Diante disso, está todo mundo ligando a câmera aí, a Natália pediu para todo mundo ligar para tirar uma foto, e aí eu gostaria que você, professora, desse aí a última palavra, fique a seu dispor para expressar que bem queira. muito bem, gente. Primeiramente, eu quero agradecer a atenção, a presença de vocês, né? Eu fiquei muito feliz em ver a quantidade de inscritos, tá? E antes que eu me esqueça, eu quero convidar vocês para amanhã, né? A gente retornar aqui. Nós estaremos com a jornalista Agnes, né? Que vai retomar o tema do racismo estrutural, só que conduzindo a questão da branquitude. Tá? Então, convido a todos e a todas, né, para que a discussão também seja uma discussão rica. Agradeço, né, a todos os parabéns das mensagens, tá? Né, e eu peço que vocês preencham os formulários, né, e eu acho que a questão aqui, para esse formulário, para a gente saber a opinião de vocês, para a gente melhorar cada vez mais, né, e o assunto, ele não se esgota, né, eu tratei do assunto, né, com a limitação da minha área, né? Então, imagine se estivesse aqui falando para vocês um filósofo, um sociólogo, né? Então, cada um com o seu conhecimento, minha água acabou, dando sua contribuição, enriquece cada vez mais o debate, né? E nós precisamos nos aquilombar cada vez mais, gente, né? Porque isso aí fortalece e nos move. Esse espaço aqui, que eu falei que é um espaço de potência, é um espaço que nos mostra que nós não estamos sozinhos. Né? Quando eu ouço o Edson falando, né, que ele mudou muito através da educação, né, a realidade dele era uma, hoje é outra, né, isso parece com a minha fala, né, a fala dele parece com a minha, e eu sei que muitos, né, também transmitem a mesma fala. Então, a gente se fortalece, porque diante,
né, da atual conjuntura, às vezes a gente se sente tão só, né? A gente fica tão triste, se sente tão só. Aí quando nos acalmamos assim, ó, a gente vê que não está sozinho e a gente vê que é possível, gente, é possível transformar a sociedade. É possível desmistificar essa abolição, esse discurso ideológico de democracia racial que existe no Brasil e de meritocracia. É possível, basta unirmos forças, tá? Então, eu agradeço a atenção de todos vocês, né, ao Militão, a Natália, e todos vocês que fizeram acontecer esse evento, tá? Meu muito obrigado, que tenhamos outros juntos, tá? Maravilha. Mais uma vez, dando ênfase, que amanhã temos a continuidade desse momento com a jornalista Agnes Maria, jornalista, e ela é também graduanda em História pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Nós vamos estar falando aí sobre a questão do racismo estrutural também, numa ênfase da branquitude, tratando dos movimentos sociais, da questão de luta. E amanhã esperamos todos vocês que estiveram aqui presente na palestra com a professora Márcia, para estar presente amanhã também na palestra com a jornalista Agnes Maria, que também faz parte do coletivo Afrontar-se e tudo mais, e amanhã nós daremos as devidas formalidades a tudo isso. Certo? Mais uma vez, obrigado a todos, todas que estiveram presentes na live aí, com a palestra maravilhosa da professora Márcia Custódio, certo? Pessoal, muito obrigada. Eu já deixei no chat, para quem não viu, o link das inscrições para amanhã e a lista de presença também, pessoal. Quem não teve acesso, está disponível no chat. Obrigada, Márcia. Obrigada, Edson. Até, Tchau, Natália. gente. Obrigado a você. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.
Kênia, você ainda está na reunião.